vou contar uma história. Tinha um homem que, quando ele voltou para casa, deu uma tempestade. Ele vinha caminhando e naquele dia ele secou o rosto com a manga da sua blusa, a única parte da blusa que estava seca, para ele poder secar o rosto. Quando ele entrou em casa, naquele mesmo dia, ele estava com muita fome. Ele pegou 2 ovos, encheu o copo de água, colocou os 2 ovos, quebrando-os, pegou o único restante de trigo que havia e misturou junto com a água e os ovos. E a lata de açúcar, ele pegou uma colher e, pegando da lata de açúcar uma colher de açúcar, ele misturou junto com a água, os ovos e o trigo, mexeu a mistura para que ele pudesse comer, ficasse pastoso. Ele comeu, ele sorriu e agradeceu. Depois daquele dia de tempestade, ele pôde pegar o seu carro para ir trabalhar. Antes de sair, ele pensou: eu sempre bato com o meu carro. Quando não havia portão, eu bati naquele carro. Coloquei o portão, mas com a falta de atenção, amassei o meu carro batendo no portão. Mas a minha casa, com o meu carro, eu não vou bater. Eu vou indo prestando atenção até o trabalho. Naquele mesmo dia, voltando ao serviço, tinha passado 1 hora depois do meio-dia. Depois, quando ele chegou em casa, ele vinha com o seu carro, ele vinha pensando, imaginando, triste e contente também. E também feliz, e também muito, muito estressado com a vida, com tudo. Tendo várias sensações, ele disse assim, e pensou também: nossa, eu queria estar naquela piscina, tomando aquele banho. Muito bem, se acomodou no carro e, chegando em casa, ele foi olhar pela janela, depois daquele dia passado, onde ocorreu o temporal. Havia um belo lago, onde ele agradeceu e deitou e tomou banho naquele lago, nos fundos da sua casa. Até que ele sempre lembrava de coisas do passado dele que não deixavam pensar muito longe nem muito perto. Ele só sabia que ele tinha nascido de um parto, que sua mãe e seu pai tinham morrido em um acidente, que depois, com 28 anos, ele tinha herdado a casa do seguro e tinha também herdado, com o seguro dos pais, um carro. Mas que não chegou a conhecer seu pai e sua mãe, e limitava ele a muita coisa. E também não limitava muito, mas era estranho para ele ter nascido de um parto, depois do acidente onde morreu seu pai e sua mãe. Ele tinha nascido no orfanato, e ele foi viver e estava aprendendo a viver.
ele tinha consigo que tinha que saber viver, tinha que aprender a viver, tinha que buscar um ensinamento, tinha que pedir a Deus para o guardar, pois ele tinha uma família que visitava no orfanato, mas que ele foi para um orfanato por muita coisa que ocorria. E só depois de 28 anos é que ele conseguiu viver fora de um orfanato, tendo coisas onde ele pôde viver, onde ele consegue viver. Refletindo, ele disse assim: eu tenho que ir trabalhar, mas eu tô sentindo que hoje eu não vou. Não sei porque tem algo me dizendo que não é pra eu ir. Até que ele foi caminhar, e caminhando ele se sentiu muito cansado, muito cansado. E ele precisava ir no hospital. E ele só viu um carro. E dormindo, sonolento e sonambulismo, com muito sono, ele disse e pensou também: Deus, me leva para o hospital. E entre sonos e relances, estando acordado, ele viu o hospital. Ele entrou no hospital. Ali mediram sua pressão, colocaram no sono. Enquanto ele estava sentado, ele viu uma médica passando com um corpo em óbito. E ele pensou: poderia ter sido eu. E chorando, ele inclinou a sua voz aos ouvidos de Deus. E ele disse: Deus, deixa eu ir para minha casa, não deixe bater o carro, não me deixe pular o muro, não me deixe derrubar minha casa, nem que ela nem esteja mais lá. Eu só quero ficar contigo. Eu só preciso chorar. Eu só preciso de ti. E ele foi, e veio uma tempestade. E antes de chegar em casa, na casa dele, antes de parar perto do portão, ele viu a vizinha. E a vizinha disse: está vindo uma tempestade, eu vim ver que barulho era esse. E ele falou: eu estou chegando agora. E a vizinha ensinando ele a calçar o portão em dias de tempestade. Ele depois agradeceu. E ela retribuiu e disse: fique com Deus. E ela disse: amém. E então ele ficou em casa naquele dia de tempestade. E ali ele ficou um dia inteiro com Deus e Jesus. Ele disse assim: Deus, eu poderia estar morto. A melhor coisa para mim é ficar contigo. Deus, eu poderia morrer agora. Eu não me importaria. E abriu um belo sorriso. E ele disse: eu poderia viver eternamente, se tu quisesse. Mas tu disse que tu voltará. Então,
Tu também diz que o que era já foi, o que está já foi. Que antes de ouvir, tudo isso já foi. E ainda assim tu sabes que eu estou aqui, por ser toda a perfeição. E perfeição que tu és, porque eu sou só uma breve semelhança tua. Tu poderia tudo, Deus, tudo comigo. E eu te espero para te voltar, porque a gente não sabe a hora que tu voltará. Por mais que a gente pense, mas eu te espero. E ele ficou pensando. E ele pensando alto, ele dizia: queres que eu faça uma cadeira? Deus, o que tu queres que eu faça? Deus, eu preciso disso. Deus, 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 Deus. E ali ele foi conversando com Deus. Até que Deus levou ele até a Bíblia dele. Ele pediu perdão a Deus. E ele abriu. E lá Deus disse para ele: buscai-vos. E foi só o que ele pôde ler. Porque ele havia perdido um dia de serviço, mas tinha que retornar lá. E ali ele foi. No outro dia seguinte também.